Continuando o capítulo 3, qual é então a diferença? Vamos para a parte de perguntas e respostas. Primeira pergunta. Nosso pediatra nos disse que acredita que nosso filho pode estar sofrendo de TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção devido à hiperatividade. O senhor pode dizer-nos o que sabe sobre esse problema? DDA, ou distúrbio de déficit de atenção, parece ser uma síndrome neurológica herdada que afeta aproximadamente 5% das crianças nos Estados Unidos. Ela se refere a indivíduos que se distraem facilmente, têm baixa tolerância para o tédio ou a frustração e tendem a ser impulsivos e caprichosos. Alguns deles são também hiperativos e, portanto, são diagnosticados como tendo TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção devido à hiperatividade. Essas crianças têm um padrão de comportamento que as leva ao fracasso na escola e conflito com os pais. Elas têm dificuldade em terminar tarefas, lembrar-se dos detalhes, concentrar-se num livro ou trabalho, ou até permanecer sentadas por mais de alguns minutos. Algumas parecem ser internamente dirigidas enquanto correm desvaradamente de uma coisa para a outra. São, no geral, inteligentes e criativas, sendo, todavia, consideradas preguiçosas, destrutivas e terrivelmente desorganizadas. As crianças com TDAH ou DDA quase sempre sofrem de baixa autoestima por serem sido taxadas de irresponsáveis ou anarquistas que se recusam a seguir as regras. Elas, no geral, têm poucos amigos porque conseguem enlouquecer quase todo mundo, até os da própria idade. Aí a próxima pergunta é: como posso saber se meu filho tem TDAH? Não é recomendável tentar fazer um diagnóstico do próprio filho ou filha. Há muitos outros problemas psicológicos e físicos que podem causar sintomas similares. Desordens na tireoide, por exemplo, podem tornar a criança hiperativa ou preguiçosa. A depressão e a ansiedade podem causar desatenção associada ao TDA. Portanto, você deve ter a assistência de um médico, um especialista em DDA, por desenvolvimento infantil ou um psicólogo que possa confirmar o diagnóstico. Se observar em seu filho os sintomas que descrevi, recomendo que ele seja examinado por um profissional. Repito, você não deve fazer o diagnóstico de seu filho. Quanto mais cedo puder levá-lo a um profissional especializado nessa área, será melhor. Próxima pergunta. O que causa o distúrbio de déficit de atenção? Acredita-se que seja herdado. Roswell Barken, no Centro Médico da Universidade de Massachusetts, calcula que 40% das crianças com DDA e, por implicação, TDAH, têm um dos pais com sintomas similares e 35% o irmão ou irmã afetados. Se um gêmeo idêntico é afetado, as probabilidades são entre 80% e 92% de que o outro também o será. A DDA é de 2 a 3 vezes mais provável de ser diagnosticada nos meninos do que nas meninas. A causa da DDA é desconhecida, sendo, porém, provavelmente associada a leves diferenças na estrutura do cérebro, nas vias nervosas, química, suprimento sanguíneo ou sistema elétrico. Enquanto escrevo, algumas hipóteses interessantes estão surgindo, embora conclusões definitivas não tenham sido ainda alcançadas. Ouvi dizer que a DDA é controversa e que pode até não existir. O senhor evidentemente discorda. Discordo. Embora o distúrbio tenha se tornado moda e tende a ser excessivamente diagnosticado, mas quando a criança tem realmente esse problema, asseguro-lhe de que seus pais e professores não têm de ser convencidos disso. Aí pergunta: a DDA desaparece quando as crianças crescem? Costumávamos acreditar que o problema era eliminado com o início da puberdade. Foi isso que aprendi no ensino médio. Sabe-se que agora que a DDA é uma condição para a vida inteira, geralmente influenciando o comportamento desde o berço até a sepultura. Alguns adultos com DDA aprendem a ser menos desorganizados e impulsivos com a idade. Eles canalizam a sua energia para as atividades esportivas ou profissões em que funcionam bem.
Outros têm dificuldade em estabelecer-se em uma carreira ou manter um emprego. A persistência permanece um problema, pois eles esvoaçam de uma tarefa para outra. São particularmente inadequados para o trabalho de escritório, posições contábeis ou outros serviços que exijam atenção nos detalhes. Longas horas sentados e a capacidade de jogar muitas bolas ao mesmo tempo. Outra consequência da DDA na adolescência e idade adulta é a ânsia de envolver-se em atividades arriscadas, do tipo que descrevi neste capítulo. Mesmo quando crianças, as pessoas com DDA são inclinadas aos acidentes. Quando ficam mais velhas, subir em pedras, bungee jump, corridas de carro, andar de motocicleta, fazer rafting e atividades afins estão entre as suas ocupações favoritas. Os adultos com DDA são algumas vezes chamados de viciados em adrenalina, por estarem obcecados pelos autos produzidos pelos fluxos de adrenalina associado com um comportamento perigoso. Outros são mais suscetíveis ao uso de drogas, alcoolismo e outros comportamentos viciados. Cerca de 40% das pessoas com DDA serão presas aos 18 anos de idade. Caramba! Alguns dos possuidores de DDA apresentam também um risco maior para o conflito conjugal. Pode ser muito irritante para o marido ou a esposa compulsivo, altamente organizado, ter como cônjuge um desordeiro. Alguém cuja vida é caótica e que se esquece de pagar as contas, consertar o carro ou manter documentos para o imposto de renda. Um casal assim geralmente precisa de aconselhamento profissional para ajudá-los a compreender, a trabalhar juntos e tirar proveito dos pontos positivos um do outro. A próxima pergunta: que tipo de tratamento existe? O tratamento envolve uma série de fatores, começando com a educação. O adulto com DDA fica, no geral, muito aliviado ao saber que tem uma condição identificável e que pode ser tratada. O Dr. Robert Hand, da Universidade de Nebraska, a chama de rótulo do perdão. Ele declarou: os problemas da criança não é a falta dos pais, dos professores, nem da própria. Essas são boas notícias para a pessoa que ouviu durante toda a sua vida que é tola, idiota, preguiçosa, detestável, estraga prazer. O primeiro passo para reconstruir o autoconceito de um adulto é então compreender que as forças que operam internamente. Meu conselho para esse indivíduo é sua família é ler. Aí a próxima pergunta. O senhor se preocupa com a ideia de que o remédio Ritalina e outros serem receitados em excesso? Devo hesitar em dá-lo ao meu filho de 10 anos, muito hiperativo? Eu realmente me preocupo em dar essas drogas por capricho e pelas razões erradas. Há relatórios de algumas classes onde até 10% das crianças que estão tomando. Esse é um enorme sinal vermelho. Remédios com receita têm sido usados como uma panaceia para todos os tipos de comportamento. Isso é lamentável. Suspeito que alguns pais e professores medicam as crianças rebeldes porque deixaram de discipliná-las como deveriam ou porque preferem vê-las sedadas. Todo medicamento tem efeito colateral indesejável e só deve ser administrado depois de cuidadosa avaliação e estudo. O Ritalin, por exemplo, pode reduzir o apetite, causar insônia em alguns pacientes. Não obstante, é considerado notavelmente seguro. Se o seu filho foi avaliado e diagnosticado tendo DDA por um profissional experiente no tratamento desse problema, aceite então, sem hesitar, sua receita para um medicamento apropriado. Algumas mudanças comportamentais dramáticas podem ocorrer quando a substância certa é identificada para uma determinada criança. Um menino que fica sentado olhando para longe ou outro que trepa em paredes estão desesperadamente necessitando de ajuda. Dar a este indivíduo controle mental interno e concentrado é uma bênção. A medicação muitas vezes funciona exatamente desse modo quando o diagnóstico adequado é feito. Acredito pessoalmente que alguns dos meninos sob suspeita de DDA e TDAH não têm o distúrbio.
Pelo contrário, seus sintomas são causados por terem sido tirados da segurança de suas casas e colocados em situações de aprendizagem estruturadas antes de estarem prontos. Se permitirmos que esses meninos imaturos fiquem em casa mais 1 ou 2 anos, penso que a incidência de meninos inquietos e desatentos diminuirá. E assim a gente encerra a parte 2 do capítulo 3, né, com essas breves perguntas, que nos fazem refletir sobre o excesso de diagnóstico, que realmente, quando é feito o diagnóstico de forma correta dessas alterações, o tratamento resulta em uma melhora, né, do quadro da criança. E é interessante, né? Nós possamos refletir e ficar atento, saber que condições que realmente existem, né? E como ele fala aqui, a questão que eu achei bem interessante, no final ele reflete sobre a questão da criança ficar, nesse primeiro momento da infância, no cuidado do lar, da casa, né? E de acordo com o James, a criança ficar mais tempo num lugar que ele se considera seguro vai ser bem melhor para o desenvolvimento dele, né? Que às vezes essa questão dele ficar muito agitado pode ser até uma questão do próprio meio, né? Ele tentar se adaptar de alguma forma. E até o próximo capítulo, gente.